Vai louvar o Senhor e nós vamos continuar bendizendo e exaltando o nome de Jesus. Ele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Estamos aqui, meus irmãos, mais um culto de Santa Ceia. Trabalhamos mais um mês com o Senhor, tem nos ajudado, tem nos dado vitória, tem nos dado condição de continuar caminhando. É motivo de nos alegrarmos, é motivo de glorificarmos o nome dele. Porque durante esse tempo muita gente já se perdeu no caminho, muita gente parou de caminhar, mas eu e vocês estamos aqui, firmes, andando, caminhando na presença do Senhor. Conjunto dos vários saudadores com a paz do Senhor. Amém.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O cordeiro foi sacrificado, o propósito, a salvação. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Louvado seja o nome. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. O cordeiro foi sacrificado, o propósito, a salvação. O seu sangue todo derramado, e com ele não há maldição. Sangue do cordeiro do madeiro fez a morte por terra cair, destruindo todos os opressores.
Senhor. A Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Se não for o sacrifício do Senhor, meus irmãos, nós não estaríamos aqui em condição de filhos de Deus. Somos resgatados pelo Senhor mediante a fé em Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ao conhecer a Cristo, o homem tem a vida mudada. O Evangelho muda a vida de quem quer ser mudado, de quem quer ser transformado. Jesus pagou o preço pelos meus e pelos seus pecados. Ele fez o impossível por mim e por você, quando sacrificou-se, quando se entregou ali na cruz do Calvário e permitiu que o seu sangue fosse derramado para que eu e você tivéssemos o perdão dos nossos pecados mediante a fé na pessoa dele. Novos de paz a louvar o Senhor, nós vamos continuar bendizendo e exaltando o nome de Jesus, o que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus.
Jesus também vão louvar ao Senhor com o hino. Nós vamos continuar bendizendo, exaltando o nome dele. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
exposição da palavra de Deus essa noite. Quero convidar aqui o Diácono Alex para ler com todos nós. Cumprimento a todos com a paz, Senhor. Glória a Deus. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, iniciar no versículo 23. Amém? Vamos lá. Porque eu recebi do Senhor que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice do Senhor, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber o cálice do Senhor dignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas, se alguém tiver fome, come em casa, para que vós não ajunteis para a condenação. Quando as demais coisas, ordenar-lhe-ei quando for ter convosco. Amém? Amém. Pedir a peço oração, por favor, da minha família, que Deus venha nos abençoar cada vez mais. Bem, meus irmãos, quem precisa de oração? Orar por evento, bem. Tem mais? Não tem mais especial? Muito bem. Bem, meus irmãos, eu lhe peço orações por mim, por minha família. Estou orando pela construção, para que Deus continue abençoando. Também peço orações, irmãos, por nós, né? Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos despertar cada dia mais para a sua obra, para fazer a sua obra, para levarmos a mensagem de Jesus. Hoje de manhã teve uma escola bíblica bem interessante sobre a promessa do Espírito Santo. Nós vimos que Jesus soprou o Espírito Santo nos discípulos, mais tarde, no dia de Pentecostes, e que Monês ministrou uma lição, ele falando sobre a vida cristã. E veio um reflexionamento e eu falei aqui com eles. Um certo dia eu estava com um grupo de irmãos, tanto da nossa igreja como de outras igrejas, conversando e eles dizendo: a igreja precisa despertar, a igreja precisa voltar a evangelizar, a igreja precisa orar mais, os dons espirituais precisam estar presentes, acontecendo na igreja. Deus tem que se fazer presente, tem que haver mais milagres na igreja, eles concordam plenamente. Mas deixa eu perguntar um negócio a vocês. Vocês oram todos os dias, estão orando? Não, nem sempre. Está no culto de oração todo dia? Não, é difícil. Está fazendo em consagrações? Faz tempo que eu não vou. Vigília faz tempo que eu não vou. Vocês leem a Bíblia todo dia? Às vezes. Vocês frequentam a escola bíblica dominical? Faz tempo que eu não vou. O culto de doutrina aqui e acolá, quando dá tempo. Vocês evangelizam, entregam folheto na rua, na cidade? Estou brincando assim, não, faz tempo que eu não faço isso. Eu disse: eu e vocês somos a igreja. Se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, se eu não vou para a escola, não sou frequentador da escola bíblica, não sou aluno, se eu não participo de doutrina para aprender,
se eu não entrego folheto, se eu não evangelizo, e eu sou igreja, quem é a culpa? Eles vai calar. Aí disseram, vai ser complicado. Isso não, é simples. Eu sou a igreja. Se eu não oro, se eu não evangelizo, se eu não prego a palavra, se eu não procuro aprender, como é que vai acontecer o avivamento, a renovação, almas vão aceitar Jesus? Quem é responsável? É Deus ou sou eu? Reflitam nisso. Não, mas eu faço um grupo de estudo, eu estudo em casa. Isso daí não substitui a igreja, não. Não substitui a escola, não. Não substitui a doutrina, não. Disseram, só na igreja você recebe palavra de ânimo, de conforto, mas também a palavra de exortação. Tem dia que Deus diz, vou lhe abençoar, vou abrir a porta, vou fazer você vencer, Deus vai abrir o mar. Mas tem dia que Deus diz, se conserve, se convirta, refreia a sua língua. Na igreja, Jesus fala isso. Tanto dando palavra de ânimo, como também de exortação, só na igreja. A Bíblia Sagrada, ela confronta a nossa vida. Por isso que ela conserva a nossa vida. Eu dizendo para eles, irmãos, aquilo que eles falaram é bem interessante e é bem atual. Às vezes, irmãos, nós queremos que Deus abençoe a igreja, que a igreja cresça, que a igreja desenvolva, que se haja batismo do Espírito Santo. Mas eu que faço parte da igreja não oro. Não tenho preocupação em aprender. Evangelizar muito menos. Sempre espero pelos outros. Que deu um irmão e o pastor, todo dia que o pastor ora por mim, para que Deus me dê força de ir para a igreja, para eu vou orar. Aí quando de repente, quando vinha no culto, encontrava um irmão vindo sem de onde. Orei por você, outro dia, ora por mim, pastor, para que me dê força. E assim foi quase um mês. Aí no outro dia, no culto, o pastor ia passando, pastor, ora por mim para que o Senhor me dê força. Não. Passei um mês orando. O Senhor lhe deu força. Mas você não foi porque não quis. Você anda para todo canto, menos veio para o culto. Às vezes, irmãos, nos falta entender que a responsabilidade também é nossa como igreja. A igreja cresce quando eu oro, a igreja desenvolve quando eu prego. Tudo acontece na igreja quando eu faço, porque eu também sou uma igreja. Eu até te falando nisso, o mais difícil do mundo é ensinar. Porque quando você vai ensinar, você vai estudar. Quando você vai estudar, a Bíblia lhe confronta e você até pensa, meu Deus, o que eu vou ensinar, eu mesmo preciso me consertar nisso aqui que eu vou falar para os irmãos. Que a Bíblia confronta, né? Por isso que a gente muda, por isso que a gente se transforma. Por isso que eu disse, ora por mim, ora por você, vamos orar uns pelos outros, para que o Senhor nos desperte, o Senhor nos dê força, o Senhor nos dê ânimo, o Senhor nos encoraje para fazer a obra nesse tempo tão difícil. Amém? Eu quero passar aqui para o irmão orar, mas eu quero deixar um versículo do pastor. Hoje é dia do pastor, né? Deixar aqui primeiro é Josué, capítulo 1, versículos 7, 8 e 9. Ficar o pastor para sua meditação, e assim o pastor Daniel vai também para os demais obreiros da nossa igreja. Que o Senhor abençoe os nossos pastores e eles possam continuar servindo ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Muito bem. Vamos convidar aqui o Claudemir para fazer esta oração. Após a oração, o pastor está com a direção do povo. Aleluias, glória a Deus, aleluia. Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Parabenizar o nosso pastor, né, primeiramente aqui, por esse trabalho que é tão difícil, né, o trabalho do pastor. E que Deus abençoe o ministério dele e toda a família, né? E tá, referência a Deus. Irmãos, eu quero aqui agradecer a Deus pelo livramento que ele deu ao meu cunhado. Sofreu um acidente ali, bateu uma vaca. Caminho ali de Alto Santo Iracema. Então eu fui lá pegar ele e vi lá o estado do carro lá, foi coisa de Deus mesmo, porque só Deus que coloca a mão, né? Graças a Deus ele e pessoas que mais ele não tiveram nada, está só com uma coceira ali nas pernas e lá cortar tudo os vidros do carro, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. E viemos orar por ele que tinha o seguro, aí todo o carro levou, o guincho levou o seguro para que dar tudo certo, né? E interessante que lá, como é nosso Brasil, né? O carro lá acidentado, foram lá, roubaram os pneus do carro e quando ele foi almoçar e voltou para lá, roubaram os bancos do carro, mas está tudo seguro, né? E que Deus venha abençoar que dê tudo certo, né? Oramos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na tua casa.
Para conhecer o teu santo nome, Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória, Senhor. Recebe os pedidos de oração que aqui foram feitos essa noite. Chega com a cura, Senhor, da vida daqueles que estão precisando. E como assim, irmão, já também disse que o Senhor venha despertar a cada dia para fazer a sua obra, Senhor. Nós pedimos, te agradecemos toda a oração. Amém. Agradeço pela oportunidade. Essa é a nossa família. Breve no céu, Jesus, há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo galardão, morte e prazer. Agradecemos por estarmos aqui diante desta oportunidade para participarmos desta ceia e cumprirmos com a ordem do Senhor. Ele nos ordenou que o fizéssemos isso até que Ele voltasse. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, queridos irmãos, nós vamos ouvir mais um louvor ao nosso Deus. E nesse louvor nós vamos estarmos contribuindo com a obra de Deus. A oferta de hoje, os irmãos sabem que é destinada à construção, né? Todo mês a gente recolhe esta oferta e é destinada à nossa construção. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos ouvir a banda louvando ao Senhor enquanto vamos contribuir com o nosso dízimo e com as nossas ofertas. A banda Filhos do Rei sauda a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar o nome dele, porque só ele é digno de toda honra e toda glória. Aleluia.
área de trabalho, nosso visitante, apresentando. Glória a Deus. São da igreja na paz do Senhor. Hoje quem está dando o prazer de nos visitar, nosso amigo Raimundo Holanda, nosso amigo Hugo, da Assembleia de Deus de Riacho da Cruz. Como a igreja vai os receber, sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Escala de culto semanal. Segunda-feira, Escola Bíblica na Congregação do Cício Pinheiro. Dirigente Diácono Rondinelli, auxiliando irmão Joanes. Na série de culto de oração, dirigente Presbítero Moneires, auxiliando irmão João Ferreira, porteiro irmão Claudemir. Terça seguida, a partir do meu dia, Pocinho de Jacó, dirigentes irmã Terezinha e irmã Ritinha Silva. Terça-feira também às 15 horas, campanha de visitas. Responsáveis, irmã Leide, irmã Sandra, irmã Neide. Terça-feira também, às 18h30, culto de Santa Ceia na congregação do Cício Pinheiro. Dirigente, presbítero Gediael, auxiliando Diácono Rondinelli. Quarta-feira, às 8 horas da manhã, consagração das senhoras. Dirigentes, irmã Cássia e irmã Jéssica. Logo mais à noite, ciclo de oração das senhoras. Dirigentes, irmã Célia e irmã Jeana, auxiliando irmã Raimunda, irmã Terezinha e irmã Eliana. Porteiro irmão Gleison. Logo após o ensaio comigo dos lados. Quinta-feira, ciclo de oração da congregação do Cício Pinheiro. Dirigente, irmã Eliana, auxiliando irmã Mônica. Sexta-feira, às 8 horas da manhã, consagração das senhoras. Dirigentes, irmã Cássia e irmã Maria Francisca. Logo mais à noite, culto de doutrina. Dirigente, pastor Ranieri, auxiliando o presbítero Gediael, porteiro irmão João Ferreira. Sábado às 9 horas da manhã, escolinha infantil. Logo após o ensaio do Esconderijo de Jesus. À tarde, às 16 horas da tarde, ciclo de oração na mocidade. Logo após o ensaio, Nós de Paz. Domingo às 9h20 da manhã, Escola Bíblica. Dirigente, presbítero Gediael, auxiliando o pastor Ranieri, porteiro irmão Rangel. Logo mais à noite, culto de jovens. Dirigente, irmão Rangel, auxiliando irmã Kelly, porteiro irmão Joaquim. Amém, igreja? Amém. Agradecimento por oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, desde já eu quero agradecer a Deus pela campanha, projeto que lançamos aos irmãos a respeito da nossa cerâmica para o departamento infantil, banheiros e enfim. Como a gente falou domingo, a respeito desse projeto, colocamos na semana e graças a Deus tudo deu certo, para a honra e a glória do nosso Senhor. E a gente indo observar, irmãos, trabalhar de Deus como Deus ele trabalha. O pastor Jonatas, da Malhada Vermelha, foi quem deu a ideia de, eu falando com ele que estava na luta para concluir a parte de cima, rebocar, enfim, deixar só, puxar o piso e deixar só apenas cerâmica. Ali na parte de cima está para funcionar, né? Como eu falei aqui para os irmãos, para a igreja. E alguns irmãos também deram a ideia. E ele reforçou, ele disse: homem, você vai para a igreja, depois vai voltar para botar a cerâmica ali de novo. Você não faz uma campanha, mas, entre os irmãos, para cada um doar um metro de cerâmica. E dá certo, faça isso. Você procura saber quanto é o valor de um metro de cerâmica e você lança um projeto. E quando ele falava isso, realmente Deus já falava no meu coração a respeito do valor. Eu nem fui atrás do metro de cerâmica, saber quanto era. Mas Deus já tinha colocado no meu coração um valor de R$20 por cada metro de cerâmica.
E depois eu me informando, vi que realmente estava além da realidade a qual Deus tinha colocado no meu coração. O metro de cerâmica mais barato que tinha era de R$34. E um valor acima disso, né? 34, 39, 40, e disse, meu Deus. Mas Deus botou no meu coração R$20, eu vou cumprir com aquilo que Deus falou no meu coração. E assim a gente fez, né, irmãos? Colocamos o valor de R$20 por cada metro de cerâmica. E louva a Deus, porque Deus tem a sua maneira de trabalhar. E muitos irmãos já cumpriram o seu compromisso, outros ainda falta cumprir, mas a gente deu um prazo. Pronto, vamos beijar a torcida de hoje. Oh, glória! E aí, irmãos, para os irmãos entenderem o mistério, na quarta-feira eu estava trabalhando, e o Monês falou comigo para a tarde a gente ir a Podi. E ele precisava de ir a Podi. E ele disse, ô meu irmão, então deixei de trabalhar quarta-feira à tarde para atender o irmão Monês. Disse ao irmão Joaquim, ao irmão João Barbosa, que não podia faltar o nosso irmão. Ia com ele a Podi. Mas era o trabalhar de Deus também. E eu fui ali na quarta a Podi, e lá fui na casa da minha irmã. E não estava nem no pensamento já de comprar cerâmica, porque o dinheiro não tinha entrado todo ainda. Mas lá eu falando que estava nesse projeto para ela, e queria comprar, depois ia procurar os preços. E ali ela falou para mim que havia uma promoção lá na loja que ela já tinha trabalhado de R$18 um metro da cerâmica. Eu disse, meu Deus, minha irmã, essa cerâmica presta a R$18. Isso presta. E ela é a classe B. É uma cerâmica boa. Eu disse, por que esse preço todo? Porque o menor valor que eu vi foi de 34. Eu disse, você não tem um mistério. O funcionário deixou a torneira do depósito aberta, certamente foi lavar a mão, não tinha água no momento, na hora veio a molho, molhou as caixas da cerâmica, essa dita cerâmica, né? Molhou as caixas e aí os clientes vão comprar, não querem receber a cerâmica sem caixa. E aí o dono foi com essa promoção de R$18. O motivo é só esse. Aí eu entendi, é Deus trabalhando no mistério. Disse, vamos lá, meu irmão, bora. E cheguei lá, irmãos, e assim comprei uns 100 metros de cerâmica a R$18. Deus colocou no coração quanto? 20. E aí comprei a 18. Amém, irmãos? Como Deus trabalha, quando Deus fala, irmão, que se a gente cumprir, Ele opera um milagre. Até digo aos irmãos que me arrependi um pouco, porque o valor não dava para cumprir. Mas cumpri com aquilo que Deus colocou no meu coração, e Deus fez esse milagre. Porque não existe esse preço de cerâmica, irmão. O menor preço já estava lá, era R$34. A mesma cerâmica que a gente comprou, o nome João Barbosa teve em Severano Nero, a cerâmica 54 por 54, teve lá, o valor dela lá estava custando R$39. Pensou? R$39. Então, louvamos a Deus, né, irmãos, por esse verdadeiro milagre. E o dinheiro, graças a Deus, exatamente 132 metros de cerâmica que foram doados, né? Vai dar para comprar, e vai dar para comprar argamassa e até o rejunto. Amém, irmãos? É milagre de Deus, é assim que Deus trabalha, né? É assim que Deus trabalha. Muito bem. Então, queridos irmãos, eu louvo a Deus pelo que Deus fez e está fazendo. Estamos ali trabalhando, né? E queremos concluir essa parte de trás, esses anéis atrás, né? Para que Deus continue abençoando nossos irmãos, aqueles que têm contribuído. Desde já eu quero agradecer. Os que não contribuíram, também agradeço. Certamente, noutra oportunidade, vamos contribuir, né, irmãos? Mas nós estamos trabalhando aí com o predeiro, né, irmãos? E os irmãos sabem que tem a diária dele. Se quiser ajudar fora parte, não, eu acerto que eu completou, mas tem a mão de obra, né? Nós estamos aqui para receber. Amém? Glória a Deus. Então, louva a Deus
por cada um dos nossos irmãos, e desde já eu quero agradecer, né? A igreja de Rodolfo Fernando tem sido uma bênção de Deus. E estamos aí nesse projeto, irmãos. E logo nós vamos estar diante da fita para encerrarmos a fita, né? E agradecer a Deus pela inauguração desta casa. Os irmãos estão vendo que a coisa está apertada, está faltando muito irmão, né, que não chegaram hoje aqui. Glória a Deus. Mas que logo nós vamos estar num ambiente mais favorável, mais aconchegante, né, irmãos? Amém? É isso que nós estamos trabalhando. E nós cremos que Jesus vai salvar muitas vidas, muitas almas. Glória a Deus. E nós vamos escutar uma dessas almas aqui, né, irmãos? Porque só nós mesmos vamos achar a rota. Isso aí, irmãos, é visão, é ampliar a tenda. Aleluia, amém? Glórias a Deus. E bem-aventurados que dão a mão a esta obra, porque Deus está nesse negócio. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar na palavra antes de ministrarmos a ceia, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8. Que diz a palavra de Deus para nós. 1 Samuel, capítulo 8, versículo de número 21. 1 Samuel 8, 21 diz assim: subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Porém Ana subiu, mas disse ao seu marido: quanto a mim, for desmamado. Irmãos, espera aí, que é capítulo 1, eu estava no capítulo 2, se quiser correr. Muito bem, capítulo 1, irmãos, versículo de número 3. Capítulo 1 de 1 Samuel, é isto. Capítulo 1 de 1 Samuel, agora sim, versículo de número 3. Subiu, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siloé, e estava ali o sacerdote Eli, e estava ali o sacerdote do Senhor, Eufirine e Eufneia, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava e dava-lhe porção do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas, porém Ana dava parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. E assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás mal no teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus queridos irmãos, estava meditando nesta palavra, a qual ela é bem conhecida de todos nós, a história de Ana. Mas, queridos irmãos, Deus coloca no meu coração neste momento para trazer para nós algo interessante que acontece na história de Ana. Nós vemos que no capítulo 1 Samuel, que nós lemos, nos versículos 2 em diante, nos diz a leitura que Eucana subia
à casa do Senhor. Isto acontecia de ano em ano, para adorar ao Senhor e sacrificar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, e a leitura ainda nos diz que Ana, ela, juntamente com a sua rival, como diz aqui a leitura, subia também para o sacrifício, para a adoração ao Senhor. E é bem interessante que a leitura nos diz que a sua rival a irritava. Aleluia. Porque passava ela em rosto. Porque Ana não tinha filho. A leitura nos diz que Deus tinha cerrado a madre de Ana. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, queridos irmãos, o que me chama a atenção aqui, aleluia, é algo que nós devemos também colocarmos em prática. É algo que nós devemos também, queridos irmãos, seguir o exemplo de Ana. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vemos que Eucana, esposo de Ana, de Penina, aleluia, eles subiam de ano em ano com a sua família para a adoração ao Senhor. Mas nós vemos, queridos irmãos, que existia, aleluia, para Ana alguns obstáculos. E eu fico a imaginar, queridos irmãos, os pensamentos de Ana quando se aproximava aquele período de ir à casa do Senhor em Siloé, para ir adorar e ir ao sacrifício ao Senhor. Eu fico pensando comigo mesmo, aleluia, quando se aproximava aqueles dias, certamente Ana já começava a pensar, mais uma vez, aleluia, mais um ano, aleluia, eu vou enfrentar a minha rival novamente, passando em rosto, lançando em rosto, aleluia, porque eu não tenho filho, aleluia, não era porque Ana queria, não, aleluia, era porque o Senhor tinha encerrado. Ana estava na prova, louvado seja o nome do Senhor, mas mesmo assim, como a sua rival, aleluia, no seu mocotó, como diz nosso linguajar nordestino, aleluia, a irritar. O que me chama a atenção aqui, queridos irmãos, é que ela não ficava em casa, não, podia muito bem, diante dessa situação, ela disse, não, esse ano eu não vou adorar, não, eu não vou à casa do Senhor, porque eu vou passar por mais este momento, tem que aguentar a minha rival. Não, a leitura não fala isto, que Ana ficava em casa, Ana também ia, mesmo diante dessa situação, aleluia, sabendo que no caminho, no longo caminho, tinha que escutar a sua rival lançando em rosto, aleluia, mas mesmo assim ela ia, a leitura nos diz que ela também ia. E eu fico a imaginar, irmãos, a atitude de Ana. Nós precisamos imitarmos a determinação e a fé desta mulher. Hoje, por qualquer coisa, irmão, nós ficamos em casa, não é? Aleluia, acomodado em casa. Mas Ana sabia, queridos irmãos, aleluia, que a sua bênção estava lá, na casa do Senhor. Aleluia, mesmo tendo que enfrentar a sua rival. E eu vejo aqui 3 obstáculos que Ana tinha que enfrentar para chegar na casa do Senhor. Primeiro, Penina, sua rival. Aleluia. Depois, o seu esposo, que não a compreendia naquele momento. Não compreendia, porque a leitura nos diz que ele lança em rosto, dá uma porção a ela e diz, eu não sou melhor do que 10 filhos. Ele não entendia, não compreendia. Aleluia. E nos diz que aquilo era um momento de angústia. A leitura nos diz que ela não comia, só apenas chorava, mas estava lá na presença do Senhor.
Isto traz para nós o exemplo que nada justifica ficarmos em casa. Não, irmão. O lugar do crente está é na presença do Senhor, na casa do Senhor. Aleluia. E eu vejo aqui a atitude de Ana, que a gente pode colocar como um tema que gerou ou provocou um milagre na vida de Ana. Louvado seja o nome do Senhor. Nossas atitudes, às vezes, irmãos, aleluia, ela traz resultados positivos e negativos também. E nós devemos ter cuidado com isso. Louvado seja o nome do Senhor. As atitudes de Ana provocou, gerou um milagre na vida dela. Aleluia. Não foi a Penina, aleluia, que impediu de ir à casa, não foi o seu esposo mesmo compreendendo, aleluia, aquele momento que impediu dela ficar em casa, não, aleluia, ela ia. Louvado seja o nome do Senhor. E Ana teve que passar por esses momentos complicados de Penina e o seu esposo, seu marido. Mas a terceira atitude que eu vejo, queridos irmãos, que Ana teve que enfrentar foi a mais pesada, a mais complicada. O versículo 14 nos diz, da leitura, louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, que esse momento aqui foi complicado para Ana. O versículo 14 nos diz: disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te o teu vinho. Já basta o que Ana vinha enfrentando com Penina. Já basta o que Ana vinha enfrentando com seu esposo não a compreender. Agora Ana estava diante da casa do Senhor. Aleluia. E o homem de Deus a tem ela como embriagada. E a repreende, chama-lhe a atenção e diz: até quando estarás embriagada diante da casa do Senhor? Ali, irmãos, deveria ser o ponto final, em que Ana poderia muito bem estar no alto, entregar os pontos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque era um homem de Deus que estava falando isto para ela, diante da casa do Senhor, que estava acontecendo, podia ser o ponto final, aleluia. Ela podia muito bem ter saído daquele momento ali com raiva, dizendo as coisas com o pastor, com o sacerdote, né, irmão? E dizer assim: mas nunca eu piso nesta casa. Aleluia! Mas nós vemos uma atitude diferente, uma resposta diferente. Mesmo diante o que o sacerdote disse para ela, aleluia, ela não levou em conta aquilo. Aleluia, porque ela sabia e tinha convicção que a sua resposta estava ali. Aleluia. Muitas vezes nós temos obstáculos para enfrentarmos, e às vezes o inimigo coloca, irmãos, esses obstáculos para que nós, aleluia, não venhamos alcançar o objetivo daquilo que temos em mente. E nós devemos compreender isto. Aleluia, por isso que Abacuque diz que nada nos tira da presença dele. Aleluia, nada desta vida, nada desta terra nos tira da presença do Senhor, nada nos afasta dele. Por isso que Jó disse: ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo defenderei os seus caminhos. E olha o que foi que Jó passou. Mas Jó chegou no seu capítulo 13, versículo 15, ou 15, 13, uma coisa assim, dizer isto: ainda que ele mate, ainda defendo os caminhos, ainda glorifico a ele, ainda adoro a ele. Aleluia, esta atitude de Ana. Aleluia. Mas o versículo seguinte nos diz, irmãos,
que Ana poderia muito bem ter tomado essas atitudes, porque é assim que acontece nos dias que estão vivendo. Qualquer coisinha, irmãos, é motivo, né, irmão? De ficarmos em casa, não é? Sim ou não? Pense comigo. Mas Ana estava ali, de ano em ano. Ana passou por esse momento complicado, mas estava ali. Mas o versículo 15 nos diz, no capítulo 1 Samuel, foi a resposta de Ana. Porém, Ana respondeu e disse: olha, irmão, a resposta de Ana: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Foi esta a resposta dela ao homem de Deus. Fosse você, hein? Fosse nós, o que nós iríamos dizer? Aleluia! Eu sou uma mulher atribulada de espírito e tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Aleluia! E diante da atitude de Ana, aleluia, a resposta do homem de Deus para ela foi: então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que a pediste. E a palavra nos diz que naquele momento ali em diante, aleluia, Ana toma posse do seu milagre pela palavra profetizada pelo homem de Deus, pelo sacerdote. Aleluia, naquele momento ali em diante começou a ser gerado, aleluia, o milagre de Ana. Imagine se Ana tivesse embora no ano seguinte, a sua rival não tinha mais como a irritar e a provocar, porque Ana agora estava de posse do seu milagre. Ana agora estava com os sinos, aleluia, para apresentar o Senhor, aleluia. Querido, igreja do Senhor Jesus, temos esses obstáculos, mas quero dizer nesta noite: tome a atitude de Ana, aleluia, o milagre de Deus na sua vida está aqui neste lugar, está aqui nesta casa. Que nada venha deixar você em casa. Não, esperte para buscar, aleluia, porque o teu milagre está aqui. Aleluia, Deus prometeu a Salomão quando ele concluiu o templo, quando ele concluiu a casa do Senhor. Salomão disse: agora sim, aleluia, estará aberto os meus olhos a este lugar aqui, atento a este lugar, também o meu coração, meus ouvidos, aleluia, as orações que fizerem aqui neste lugar, eu estarei aqui. Ele está aqui nesta noite. Ficamos de pé, Ele está aqui, aleluia. O teu milagre está aqui. Eu não sei aqui, aleluia, em que situação você se encontra hoje ou como chegou aqui, aleluia. Se chegou aqui nas condições de Ana, mas eu quero dizer nesta noite, quem sabe a partir deste momento o teu milagre, porque eu faço, aleluia, menção as palavras do sacerdote Samuel, aleluia, que o Deus de Israel te conceda a tua petição nesta noite. Receba de Deus o milagre. Receba de Deus a tua cura. Receba de Deus a porta aberta. Receba de Deus aquilo que você tem sonhado. Receba de Deus nesta noite, porque você está diante do Senhor. Aleluia. Você não ficou em casa. Aleluia, não. Poderia muito bem ter ficado em casa. Aleluia, mas Deus lhe trouxe aqui. Você rompeu, menina, rompeu o obstáculo. Aleluia, está aqui. E eu faço as mesmas palavras e digo as mesmas palavras. Receba o milagre de Deus. Quem crê pode dizer: glória a Jesus, eu creio. Receba o milagre de Deus na tua vida hoje. Receba o milagre de Deus. Receba. Aleluia, 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 aleluia. Vamos orar por favor. O diabo está aqui. Aleluia, eu creio, irmãos. Saia de posse da sua vitória hoje. Teu milagre, aleluia.
Aleluia. É hoje, gerado hoje. Receba em nome de Jesus. Querido Deus, Pai Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença estamos, Senhor, te apresentamos este pão que simboliza o corpo do teu Filho. Aleluia. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor venha consagrar assim, venha servir de saúde espiritual na vida dos membros, Senhor, desta casa, dos teus filhos que aqui estão. Pai, no nome de Jesus, assim nós te pedimos. Amém. A banda louvando ao Senhor, enquanto os diáconos, os presbíteros vão lavar as mãos para cortar o pão. A banda.
Meus queridos irmãos, porventura entre nós, algum dos membros que deseja pedir perdão, o mês passou, por algum motivo, uma coisa que aconteceu nesse percurso de 30 dias. Se tiver, vamos oportunizar você. Amém? Todos com paz, com seu irmão, paz com seu vizinho da direita, da esquerda, com paz com seu pastor, que é o raio do pastor, estou aqui para me abraçar. Então, vem aí com o raio do pastor, e todo mundo. Pai, hoje eu digo, o pastor tem irmão. Alguém está com raiva? Se tiver também, peço perdão. Porque a coisa mais nobre, irmãos, na vida do ser humano é reconhecer a sua falha, o seu pecado. Não existe ninguém forte aqui ou que não chegue a falhar por algum motivo. Às vezes a gente diz uma palavra que depois vai pensar, mas não era para ter dito aquela palavra. Ela não é, irmão, assim. E às vezes a gente pode ferir alguns irmãos, mas se tiver, estamos aqui para pedir perdão aos irmãos. Somos irmãos. Além de ser pastor, irmãos, eu sou crente. Somos irmãos. Pastor apenas um título, E Deus tem que dar lá no céu, o sumo pastor vai estar lá esperando. Aleluia. Ele vai estar lá esperando. Glórias a Deus. Queridos irmãos, eu desde já agradeço aos irmãos que fizeram as suas doações do método de Serão, que já ofertaram hoje. E a oferta foi R$ 563,50. Deus há de recompensar cada um de vocês. Só tenho que agradecer. Sou muito grato aos irmãos, por ter estendido as mãos diante desta batalha, a nossa construção. Glória a Deus. Muito bom. Bem, meus irmãos, vamos participar, Versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos ler todos. Glória a Jesus. Queridos irmãos, de pé, vamos orar pelo cálice. Pronto, vamos orar pelo nosso irmão Benjamin, se sentiu mal, aqui no hospital, para que Deus venha chegar na vida do seu servo. Vou convidar o presbítero Irmão Deus para fazer esta oração. Estamos com a paz do Senhor.
Oramos, Senhor Deus, meu Pai, obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui em Tua casa, em Tua presença. E nesse momento pedimos, meu Pai, abençoa, aleluia, esse trabalho, esse culto, meu Pai, de Santa Ceia. E nesse momento, Senhor Deus, esse suco de uva que simboliza o sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, sangue do Novo Testamento, da Nova Aliança, sangue que os purifica de todo pecado. Também te pedimos, meu Pai, por Benjamin, que teve, Senhor Deus, um problema. Meu Deus, meu Pai, vem restaurar a sua saúde. Meu Deus, meu Pai, o Senhor que conhece, sabe todo tipo de enfermidade, circunstância adversa. É no nome de Jesus que nós te pedimos a cura. Assim nós confiamos, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. A banda louvando o Senhor. Ele está aqui, irmãos, pode mais ficar. Em nome de Jesus. Vamos continuar louvando o nosso Deus.
Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Todos estão de posse? Amém. A palavra nos diz, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Os irmãos já prestaram atenção nessa palavra testamento? Vocês sabem o que significa isso? Testamento. É interessante isso aqui. Testamento, irmãos, é algo que, quando alguém está para morrer e tem muitos bens, ele chama um advogado e faz um testamento diante da família. Ou até mesmo em segredo, né? Só ele que é advogado. E ali ele coloca diante daquele testamento para quem vai deixar os bens. No nome dele. Ele declara: tem para fulano e tal. Não é assim, advogado? Aqui é o advogado, não tem. E aí, quando a pessoa morre, o advogado vai lá perante a família e vai ler o testamento, como foi deixado. A casa ficou para o carro ficou para o filho mais novo, enfim. No Novo Testamento, Jesus já assinou o nome dele, decretou. Embora que o inferno não queira, mas se já está assinado lá no Testamento de Jesus, o céu lhe espera. Este é um privilégio, irmãos. No Novo Testamento, fazer isto em memória de mim. Podemos beber em nome de Jesus. Nosso Senhor e Salvador Jesus, em cuja presença estamos, te agradecemos, Senhor, por este privilégio. Estamos diante de ti, cercando a mesa do Senhor. E desde já eu quero te apresentar todos os membros, Senhor, que têm chegado aqui, está conosco. Continua guardando, Senhor, livrando do mal, da cilada do inimigo, das ilusões deste mundo, ó Deus. Que a tua mão poderosa e misericordiosa vem estar sobre a vida dos teus filhos, guardando-os. Aleluia, dando força, Senhor, para vencê-los, ó vexame. E estarmos, Senhor Jesus, diante de ti, pronto para ouvir o soar da trombeta. Sim, meu querido Deus, assim eu te apresento a tua igreja do modo geral, membros e congregados desta casa, Senhor, porque este dia se aproxima, Senhor, e estamos, aleluia, aqui para, aleluia, Deus, neste momento, Pai, aguardando esta hora, Senhor. Deus grande e eterno, no nome de Jesus, o teu Filho, te agradecemos por estarmos aqui, ó Deus, por o Senhor ter nos escolhido, ter nos chamado, mesmo sendo pobre, miserável que éramos, aleluia, falho e cheio de defeito, o teu amor nos alcançou. Obrigado, Pai, obrigado, é no nome de Jesus, o teu Filho, que nós te agradecemos. Sim, por este privilégio, meu Deus. Obrigado, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir as crianças antes de encerrarmos. E o irmão vai
Os cálices aí, o conjunto de crianças tem um louvor a apresentar a Deus neste momento, né? Alguns parecem que já estão dormindo, outros parecem que viajaram, mas é assim, né? Aleluia, vamos ouvir o conjunto, louvando a Deus, e depois vamos estar encerrando esse trabalho, em nome de Jesus. Oh, aleluia!
Queridos irmãos, vamos encerrar, finalizar. Os irmãos viram aí que há uma necessidade da gente aumentar a igreja, né? Faz tempo. Não dá para entrar uma simples peça, tem que movimentar a cadeira lá primeiro, começar agora. Os irmãos estão vendo que realmente necessita, mas eu sonho por isso. Todos os dias. Em ver estarmos dentro do templo novo, né? Quando a gente tirar esse velho aqui, derrubar isso aqui, ficar o templo novo, porque tem irmão que não tem nem noção do tamanho que vai ficar esse velho ainda, né? A gente já tem, porque a gente. Mas tem irmão que não tem, acha que é pouca coisa. Vamos derrubar isso aqui, nós vamos se perder que der, não tem. Aí a gente diz assim, bora, cadê os que a gente derrubou? Acostumado com uma casa cheia, mas breve estaremos em nome de Jesus. E confirmando estas palavras que eu estou dizendo, nós vamos dizer isso. Muito bem. Quero agradecer o departamento infantil, né? Na primeira, a pessoa da irmã Simara, que é a coordenadora, e as demais, né, que tomam a frente do departamento infantil, conjunto, a irmã Jéssica, a irmã Jair, né? Enfim, todo o departamento, muito obrigado. Que Deus continue abençoando nossas crianças muito pequenas. Está vindo criança por aí, né? Mas outra aí já na agulha, né? É o Caleb, o irmão Josué. Você é uma menina? Claro, eu que estou atrasado. Então é uma Maria, né? Hein? Esse nome sem saber, né? Que Deus continue abençoando, né, irmãos? Essa criança no ventre da sua mãe. Que ela venha crescer, né? Esse do temor do Senhor, do estar do Senhor. Eu nunca impedi ninguém de trazer sua criança para a igreja. Pode deixar, está aqui pro lado, o Pedro. Ele está meio agitado, né? O Paulo fica pensando no bichinho gritando. Mas está aí, olha, a bênção de Deus. Quando ele não está na igreja, eu sempre falo. É doido pela bateria. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Convidar aqui o irmão João Ferreira para fazer esta oração por nós, em nome de Jesus. E quando terminar o departamento de criança, no departamento infantil, que é uma reunião com todas as que estão envolvidas, né? Que tem responsabilidade nesse departamento. Saúde, obra da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, por todas as nossas famílias, pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Oramos. Querido Deus, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos gratos a Ti, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, a cada um de nós que aqui participamos desta grande festa. Deus amado, venha abençoar, Senhor, o Teu servo. Leva cada um para as suas prioridades. Ó Deus da glória, vem abençoar nossas famílias, Deus. Ó Pai querido, vem completar a salvação em cada lar. Deus da glória, nós pedimos a bênção do Senhor por todos que aqui estão, porque Tu és o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente. Nós Te louvamos, ó Pai, Te agradecemos em nome de Jesus. Muito bem. Antes da bênção apostólica, queremos perguntar se tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador, que quer voltar para os braços do Senhor. Não tem outro caminho, irmãos. O caminho é esse. O mundo não tem o que oferecer, a gente está vendo aí. Onde está a primeira pessoa para Jesus? E quer voltar para o Senhor. E quer aceitar, aleluia, Jesus está voltando. Jesus está me chamando neste momento. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Aleluia, só quem tem alívio, paz, felicidade verdadeira é Jesus. A alegria do mundo é ilusão. Irmãos, é ilusão. A paz do mundo é falsa. Jesus mesmo disse que Ele tem a paz verdadeira. É por um momento, aleluia. Então Jesus te chama é hoje. Onde está a primeira pessoa? Você é bem-vindo a esta casa. Vai estar o seu nome aqui para dar a oportunidade para você cantar. Eu gosto de ouvir.
você, mas passou muita coisa com Santa Ceia, fica para a próxima, viu? Você é bem-vindo a esta casa, viu? Muito bem. Alguém? Então vamos ministrarmos a bênção apostólica. Curva a sua cabeça, tira a sua mão e receba a bênção dos apóstolos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja por todo o povo de Deus, e todos diz amém. Quem disse amém? A vitória é nossa. Receba a sua vitória em nome de Jesus.